Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus bendito, um Deus maravilhoso, um Deus que tudo fez, tudo criou com Tua palavra e sustenta com o poder da Tua mão. Nada transcorre na história, nada transcorre no universo sem Tua permissão. Por isso, ó Pai, podemos confiar no Senhor, porque Tu és um Deus, embora tão grande e tão maravilhoso, é um Deus de relacionamento, é um Deus pessoal, um Deus que nos conhece e chama pelo nome, conhece o mais íntimo do nosso ser, conhece os nossos medos, nossas fraquezas e está disposto a perdoar nossos pecados, nos purificar de toda injustiça e nos conduzir no caminho reto, que é Teu Filho Jesus. E falando do Teu Filho, ó Pai, quero dar graças ao Senhor, porque Tu sacrificou, ó Pai, Teu bem mais precioso, que foi Teu Filho. Foi a morte sofrida na cruz, a morte dolorida, foi transpassado, foi açoitado, sofreu escárnio, tudo porque o Senhor quis ter paz conosco, tudo porque o Senhor nos quis dar uma esperança de vida eterna. Não tínhamos nada a ver com o Senhor, mas Tu nos amou primeiro e nos trouxe na Tua presença, não somente para nos perdoar, mas tornar os Seus filhos. E como filho amado que somos, queremos ser obedientes, demonstrando o nosso amor e nossa gratidão através de nossas vidas, ó Deus. E queremos conhecer mais de Ti, não para sermos sabedores, mas para sermos conhecedores e fiéis praticantes. Então, Senhor, já peço Tua bênção para a irmã Consolar, que estar aqui hoje, que ela possa ministrar os nossos corações e possamos aprender, e não somente aprender, e principalmente praticar, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Assim oramos. Amém, amém e amém. Pode se aceitar por enquanto. Eu vou ler um versículo em Eclesiastes 11, 9, diz o seguinte: alegre-se, jovens, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Ande pelos caminhos do coração e conforme tudo que lhe agradar aos seus olhos, mas saiba que por todas essas coisas Deus trará o julgamento. Versículo 10: afaste do coração a ira e remova o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Daí mais à frente também, em Eclesiastes 12:1, diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Jovens, você onde tem a fé, tem a força, tem o foco, e os dias virão, vocês crescerão mais e vai ter que dividir a sua força, vai ter que dividir o seu foco com outras coisas. Vocês se casarão, terá que dividir a atenção do esposo, da esposa, dos filhos, virá trabalho, virá faculdade, virá problemas. E hoje você não tem isso. Então, por isso, o autor de Eclesiastes nos exorta, nos chama a atenção para buscarmos o Senhor nos dias da nossa juventude, porque nós temos tempo, nós temos capacidade, nós temos vigor. Isso aí vai embora um dia. Então aproveite esse tempo, cresça, desenvolva, amadureça, porque isso é o que o Senhor tem para nós, é plano de Deus. Amém? Vamos bem para louvar o nosso Senhor com alegria. Ao ser por ti, vem a ver.
o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus, é o Deus que nos dá a vitória, é aquele Deus que cuida, que disciplina e que nos conduz ao melhor caminho e faz tudo para o nosso bem, mesmo aquilo que aparentemente a gente acha que é mal, mas é o bem, né? E nesse momento eu queria convidar a nossa irmã em Cristo Consolata, que é também doutora, psicóloga. Ela está aqui conosco essa noite e agradecemos em nome da Igreja Batista Rio de Vida. E tem um tempo que, se for necessário, até meia-noite, o microfone é teu. Muito obrigado. Oi, queridos, Pai do Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Eu não pretendo ir até a meia-noite, não. Só até às 11h50. Bem que a gente podia criar o gosto de ficar muito tempo conversando sobre a palavra de Deus, né, sobre a nossa vida, sobre como os filósofos faziam, né? E fazem ainda, passa horas e horas e horas discutindo um tema e às vezes não conclui muita coisa, ou às vezes repete o que já foi dito, porque não tem nada mais novo debaixo da terra. A Bíblia fala sobre isso, né? Todo conhecimento já foi dito uma vez. Você aqui que pensa em ser filósofo, ou antropólogo, ou sociólogo, ou psicólogo, tem muita coisa nova nessa área. É a gente discutindo mesmo o tempo todo. Se você pegar aí qualquer filósofo, você vai ver que é discutir o mesmo o tempo todo. Vocês veem isso na escola, né? Vocês veem isso na faculdade, e vocês percebem que os tempos passam e a discussão é a mesma. É muito bom estar aqui com vocês. Eu gosto de estar conversando sobre as coisas de Deus, seja aqui, nesse lugar, seja sentado, tomando café, seja viajando e conversando no carro sobre as coisas de Deus. Eu tenho uma alma curiosa. Você tem uma alma curiosa? Eu tenho uma alma curiosa. E a gente precisa exercitar isso. Às vezes eu leio um texto na Bíblia e falo, não entendi. Aí eu fico ali e vou buscar o texto anterior, o posterior, o contexto, por que foi dito aquilo, a quem foi dito aquilo, até eu entender o que está sendo dito ali. É bom a gente ser curioso sobre todos os temas, para a gente concluir e ter nossas convicções firmadas, né? Quando o Márcio pediu para estar ministrando aqui, tem um estudo que eu venho fazendo já há um tempo, que é o que a Bíblia fala sobre emoções. Vocês acham que fala muita coisa? A gente acabou de cantar aqui que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que vocês acham que essa frase está falando na Bíblia? O que ela quer dizer para nós? Ou então assim, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que é isso? Eu não posso ficar irada depois das 6 horas? Ou se eu estiver conversando com alguém 12 horas da noite, eu também não posso mais ficar irada? Você, por acaso, luta com isso, com ira? Eu luto, irmãos, com ira. O pessoal acha que eu sou muito calminha. É domínio próprio. Nunca fui, nem na infância, nem na adolescência. Infelizmente, fui uma adolescente revoltada. Graças a Deus, me converti aos 9 anos, me batizei aos 10, mas por ser questionadora e curiosa, eu tinha muito embate com minha mãe. Porque na época que eu era criança e adolescente, o pai falava assim, é para fazer e pronto. E tinha hora que não tinha uma sustentação lógica, o que eu tinha que fazer aquilo. E eu ficava, mas por quê? Que tem que ser assim? Mas, ai de mim, se perguntasse isso para minha mãe, eu só vi uma havaiana voando de lá, e eu tinha que ficar driblando essa havaiana. Eu não sei se aqui hoje, no nosso tempo, é o tempo de vocês,
criança não apanha, não fica de castigo, a maioria não tem limite. Mas na minha época, não sei na sua, que é mais novo, a baiana não traumatizava não, deixava marca, mas não deixava trauma não. E hoje em dia tem muita falácia sobre o que é disciplinar, o que não é disciplinar, mas se a gente não aprender disciplina, a gente não aprende cura sobre as nossas emoções. Tem um texto na Bíblia que fala assim, é Romanos 12, vou ler do 2 em diante. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Vamos ficar nessa parte aqui. Vamos caminhar, tá? Eu vou fazendo pergunta e você vai pensando. Qual o padrão que orienta a sua mente? Qual é o padrão que orienta a sua existência? É o padrão contemporâneo? O padrão dos teus pais? Graças a Deus eu nunca lancei sandália na cabeça das minhas filhas, não. Eu tenho duas, mas eu, de verdade, eu apanhei muito. Mamãe fala que não, viu? Ela deu amnésia depois. Ela fala que não, mas eu apanhei muito. Mas tinha motivos. Algumas vezes e outras não. Algumas vezes foi bem injusto mesmo. Porque eu aprontava algumas vezes, então todas as vezes eu apanhava porque vai que, né? Vou bater logo para resolver isso aqui. Mas qual o padrão que orienta a sua vida? É o padrão do TikTok? É o padrão do Instagram? Tem que dar um aqui nas costas para ver se sai. Instagram, é assim, né? É o padrão da escola, da sua rua, do seu bairro, das séries que você assiste. O que orienta a sua mente? Se você pudesse dizer hoje, qual é a verdade que orienta a sua mente? Você diria o quê? Se você estivesse na entrevista, ô fulano, qual é a verdade que orienta a sua mente? Tem hora que dá até um branco, não dá? Quando vem a pergunta assim na lata. Mas para ter saúde emocional, é preciso saber o que orienta a mente. Porque se não souber, a gente erra muito, e erra feio, e sofre muito. O que é esse padrão, então, que a Bíblia está dizendo? É o padrão de Deus, irmã. Tá, e qual é o padrão de Deus? Tem algum livro da Bíblia que fala assim, eis aqui o padrão de Deus? Tem? Vocês conhecem? Segundo, deixa eu ver o quê? Beatriz, não tem Beatriz na Bíblia, né? O padrão de Deus é isso. Não tem. Mas a Bíblia não é um manual? Não sei, Vamos pensar. Renovar a mente. O que é isso quando a Bíblia fala assim? Que não viva conforme os padrões deste mundo. Qual outro mundo existe além deste? Você está falando deste, existe outro. Não existe, não? Vamos pensar, queridos, vocês são tudo novinhos aí, vamos pensar junto. Se quiser, pode falar, viu? Pode responder, pode discordar, não tem problema, a gente está aqui conversando. Se a Bíblia está falando, não viva de acordo com o padrão deste mundo. Tá, Deus, qual é o outro padrão? Existe o mundo físico, o mundo espiritual. Não existe? Existe. Lá em 1 Tessalonicenses 5 fala assim, mantenham íntegros seu corpo, sua alma e seu espírito. Então já está dizendo, você tem 3 instâncias que você precisa cuidar. Corpo, alma e espírito. Às vezes a gente cuida muito do corpo, esquece de cuidar da alma. Às vezes a gente cuida muito do espírito, esquece de cuidar do corpo. Então que padrão é esse que vai manter inteiro o nosso corpo, alma e espírito? Se Deus está falando, não viva conforme o padrão deste mundo, e tem outros textos na Bíblia que falam assim, vocês não são deste mundo. Oi, irmão, então nós somos tudo fantasma? Não. Alma penada? Não. Nós somos espírito. E disso nenhuma religião, nenhuma seita discorda. Alguns filósofos discordam porque vai dizer que a gente é só corpo, morreu, acabou.
Mas os filósofos cristãos, os existencialistas de uma forma geral, vai dizer, existe algo mais. Aí vão dizer que é alma, né? Não chega ao nível do espírito, não. A psicologia também só vai até o nível da alma, mente, psique. Mas já tem uma abordagem da psicologia estudando o espírito. Esta abordagem tem o seu embasamento na doutrina espírita. E eles estão lutando para que o Conselho de Psicologia reconheça a psicologia transpessoal. Ô irmãos, cá para nós, bem baixinho. Viu? Quem está ouvindo aí também em casa. Não sei se é filmando, é para passar ou se é só filmando. Já é difícil um psicólogo atender a criatura sobre esta vida. Imagina, eu vou te atender sobre 10 vidas passadas. Eu e você vamos surtar. E vamos sair direto de ambulância para a Sense, que é uma clínica psiquiátrica que tem aqui. Eu acho. Porque se a gente não dá conta da consciência do tempo presente, como é que nós vamos dar conta de algo que nos escapa? E que a gente nem pode provar que existe? Porque a doutrina espírita tem a sua filosofia, a sua crença, mas já provou? Não. Agora, que tu tem espírito também já provou? Quem provou que tu tem espírito aí? A Bíblia. Se você crê que a Bíblia fala a verdade, a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. E fala ainda que o Espírito, lá em João 14, 15, 16, Jesus fala assim, eu vou enviar o Espírito Santo da verdade para habitar em você, no seu espírito. Então você é um ser espiritual que tem o Espírito de Deus habitando em você e governando você, se você permitir. Porque a própria Bíblia também diz que a gente pode resistir o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo. Então, creia você ou não, a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. E a Bíblia fala de como a gente tem uma mente sã. Um dos princípios para a mente sã é renove todos os dias. Renove, faça reciclagem dos conteúdos da sua mente. Agora, se a gente só vê a mesma coisa, escuta a mesma coisa, não está fazendo reciclagem, não está fazendo renovação. O tema é o mesmo, a discussão é a mesma. Como é que você está renovando? Então, existem formas de renovar. Quando a gente estuda, a gente está renovando a nossa mente, porque estamos apropriando de conhecimentos novos. Quando a gente tem conversas significativas, importantes, a gente está reformulando também as nossas crenças. Crenças, vamos pensar em crenças de uma forma plena, assim, geral. Tipo, eu tenho um cunhado que se ele tomar leite, vocês devem conhecer José, ele não tem hipótese dele comer um pedaço de manga porque ele acha que vai morrer. Porque ele aprendeu na infância que manga com leite mata. Quantos aqui nós já tomamos vitamina de manga, de banana, tudo misturado? E também Vivinho da Silva, né? E tem outras pessoas que acham que chupar melancia de noite também, como é que mamãe falava? Vai dar congestão. Vai dar má digestão. Mas tem umas verdades, sim, que é sua e que você tem uma convicção. Que quando você chupa melancia à noite, você não fica muito bem. Então essa é uma experiência sua, que não é uma verdade geral. Ou que você, quando come, sei lá, coisa de milho, você fica com um pouco de, assim, uma coisa ruim no estômago, azia. Então essa é uma experiência sua, não é uma verdade geral. Agora, uma verdade geral. Se a gente não comer, a gente morre. Essa é uma verdade geral. Se a gente não dormir, a gente morre. Sabiam disso? Mas a gente ainda morre mais rápido se a gente não beber água. Com 3 dias a gente começa já a ter delírio, já a ter surto. Com 3 dias, se você passar sem beber líquido nenhum, você desidrata e começa a ter desorientação. O idoso tem muito desorientação, porque bebe pouca água e começa a desorientar mesmo.
Então, tem verdades humanas que são comprovadas pela ciência, ou pela experiência, ou pela tradição oral, que aquilo é verdade. As emoções também têm um consenso geral de que tem 5 emoções básicas. Vocês sabem quais são? Quem assistiu divertidamente sabe. É aquilo mesmo lá, viu? Eles estudaram fazer aquela animação lá. As básicas: medo, alegria, raiva. Quem sabe mais? Medo, alegria, raiva, tristeza e repulsa ou nojo. São as 5 básicas. Tem alguns teóricos que falam em 7, mas há uma concordância que há 5 emoções básicas e inatas e que são em qualquer cultura, qualquer contexto, qualquer faixa etária, você vai ver essas emoções. A Bíblia fala disso? Fala. A gente vai ver daqui a pouquinho. Eu tenho descoberto, irmãos, muita coisa que a psicologia fala já está na Bíblia há mais de 2000 anos, a gente nunca não sabia. Por que não sabíamos? Porque a gente não estuda a Bíblia. A gente lê, medita, mas não estuda. E quando a gente estuda, meu Deus, como é rica a palavra de Deus. Como é rica a Bíblia. Como ela fala de absolutamente tudo. Então ela é um manual? Não. Ela tem princípios para a nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual, nossa saúde física. Princípios. Um dos princípios para a saúde física, por exemplo, é não ter glutonaria. Porque se a gente tem glutonaria, a gente vai ficar com sobrepeso, com obesidade, vai passar mal. É um princípio. Sobre dormir também, a Bíblia fala disso, sabia? Mas vamos pensar nas emoções. Aqui, nesse momento, todos nós tivemos alguma dessas emoções hoje. Alegria, tristeza, raiva. O que mais? Vocês estão aqui? Alegria, tristeza, medo, repulsa, raiva. Em algum momento hoje você teve uma dessas. Tem gente que está com muita alegria, que está assim, ó. Mas está feliz. Tem gente que dá pulos, que grita. Minha filha mais nova, tem hora que ela está tão feliz que ela vem da escola e chega gritando. Ela me põe apelidos e o último agora é Tuti. Tuti, você não sabe! Você não sabe o rolê que deu na escola hoje! Aí eu falo, foi mesmo? E falei, qual foi o rolê? Então chega na igreja, viu? Mas você não sabe quem está a fim de quem. E minha filha, esse trem vai passar na internet? O que está filmando aí? Vai, acho que vai. Não, é fofoqueiro. Agora eu volto para cá. Minha filha é especialíssima. Gente, boníssima. Entendeu? Eu não queria outra filha. Eu tenho 2 filhas maravilhosas. Mas ela é muito atenta. Ela é muito atenta, ela percebe demais as coisas. Ela é sanguínea, ela se alegra efusivamente e se entristece, parece que o mundo vai acabar. Daí meia hora ela já esqueceu o que estava fazendo ela ficar triste. A mais velha fica triste de manhã e está até de noite triste. E se deixar, está chorando. E desde pequenininha era assim, vocês acreditam? Eu botei o apelido dela de Kiko. Você sabe Kiko, lá daquele negócio de Chaves? Kiko não procura um lugar para explorar e chorar. Minha filha mais velha era assim. Começava a ficar triste, ela olhava assim, procurava um canto, abaixava e chorava. Eu falei, lá vai Kiko. Kiko vai começar a chorar agora. E segundo elas, ninguém precisa fazer bullying, eu já faço o suficiente em casa. Mas assim, o que é que você faz com as suas emoções? É errado você ficar alegre, ficar falante, pular, gritar, dançar? Não, é só o seu jeito.
E se você fica alegre, mais quietinho, mais reservado, está errado também? Não, também é só seu jeito. O que te faz feliz, necessariamente não faz o outro feliz. Aí às vezes você chega no seu amigo, sua amiga lá na escola, fulano, nossa, eu ganhei não sei o que, não sei o que. Aí o fulano olha assim, grande coisa. Ou então assim, você está alegre com isso? Como assim? Você está alegre com isso? Aí às vezes até menospreza a sua alegria, desfaz a sua realização. Ou então você chega assim, eu estou muito irado, eu estou com muita raiva de fulano de tal, porque falou isso. Aí o outro fala assim, mas você está com raiva disso? Mas o inverso também é verdadeiro. Às vezes você fala, nossa, que drama por causa disso. E a gente, pai e mãe, às vezes faz exatamente isso também. Ué, tu está sofrendo com essa bobagem. Você está achando ruim porque você não ganhou o 10º par de tênis? Mas adolescentes também, jovens também sofrem. Só que de forma diferente, por motivos diferentes. Adultos também sofrem. Sabia que os pais e as mães de vocês também sofrem, e sofrem muito? Por motivos diferentes. Por motivações diferentes. E tem algo que está fazendo muito, não é só os jovens não, os adultos também sofrem. Irmãos, você ficar nas redes sociais hoje é um motivo imenso para você sofrer. Esse dia minha filha estava mostrando uns parentes nossos que estavam viajando pela Europa. Aí eu fiquei olhando. E foi me dando inveja, Aí eu brinquei com ela, virei para o lado dela e falei assim, inveja é pecado? Ela falou assim, tu tá com inveja, Tuti? Eu falei, tô. Mas você queria estar no lugar deles? Eu falei, não queria estar no lugar deles. Eu queria viver também o que eles estão vivendo. Irmãos, eu estou falando a verdade, eu estava com inveja. Você queria? Não. Porque inveja se conceitua você querer o que é do outro. Eu não queria o que eles estavam fazendo, mas eu queria ter condição também de estar viajando pela Europa. Bem, depois eu fui confessar a Deus que eu estava com inveja. Eu falei, Senhor, eu estou com vergonha, mas eu estou com inveja. Nessa altura do campeonato. E pedi perdão a Deus. E confessei para o Senhor. E ainda falei para minha filha, porque quando a gente confessa um ao outro, a gente é liberto. Mas esse negócio de ficar nas redes sociais, porque eu sou limitada, humana e falha e posso pecar, eu não tenho nenhuma rede social. Para evitar que seja estimulado em mim coisas que não agradam a Deus. Agora, se você tem domínio próprio nessa área, se você vê lá 24 horas e nada lhe afeta, ok. Mas nas redes sociais é um padrão de vida tão perfeito. Parece que o povo só come coisa gostosa. Só vive viajando. Tem os melhores gostos, os melhores tempos, o melhor namorado, o melhor esposo, o melhor filho, o melhor cabelo, a melhor pele. Aquilo é deprimente. Eu não fico naquele trem não, porque aquilo deprime. Parece que a vida da gente é tão sem graça. A gente come feijão com arroz todo dia. Se vocês comem feijão com arroz todo dia, eu como. Feijão com arroz, todo dia lá em casa tem. E mais algumas coisas, mas feijão com arroz tem lá. E o povo só come um tal de bife, o Washington, o Wellington. Tanta coisa que eu vejo, de vez em quando minha filha fica me mostrando. E eu tenho uma sobrinha que só falta postar, desculpe, não, as calcinhas que ela veste. Mas ela posta absolutamente tudo. Um dia eu falei assim, fulano, você não se sente muito exposta, não? Não, imagina, é porque eu quero mesmo me expor. Eu falei, tá bom. Mas tudo. Isso fala de muita interação virtual e pouca interação face a face. Isso fala de muito conhecimento, ter muita gente seguindo, mas pouca gente íntima, de verdade. E poucos parceiros de amizade de verdade, para você falar assim, hoje eu não estou bem não, ora comigo aí, porque a coisa está feia aqui do meu lado.
Quem é que chega na internet e fala: "Ô, meus seguidores amados do coração, hoje eu estou mal"? Eu queria que você levantasse um clamor agora, porque eu estou aqui a ponto de pecar. Sabe quem falou isso mais ou menos? Depois você lê em sua casa com bem cuidado que você vai entender. Asaf, no Salmo 73, ele fala assim: eu andei, vou botar na minha linguagem, tá? Eu andei observando aí os contemporâneos. Parece que tudo está certo para eles. Eles têm tudo. São bonitos, são saudáveis, as famílias parecem que são perfeitas, não lhes falta nada. E de tanto observar eles, eu senti inveja. E cheguei a escorregar, quase que eu caí. De observar como tudo para eles é perfeito. Salmo 73. Depois ele diz assim: cheguei até a pensar, do que me adianta guardar o coração puro? Do que me adianta observar os teus preceitos? Parece que para mim está tudo errado. Será que então o padrão deles lá, que vive de qualquer jeito, que não dá satisfação nenhuma para o Senhor, aliás, não tem nem Senhor, e tudo dá certo na vida deles, será que esse padrão não é melhor? E aí, Deus, eu estou aqui seguindo tudo que tu manda e minha vida vai de mal a pior. Será que ele conclui o quê? Eu não vou falar, você vai ter que ler lá no Salmo 73. O que ele conclui? Mas parece que ele estava olhando o Instagram da época. Ele vai concluir lá no Salmo 73. E tem uma parte que ele fala assim: minha alma está amargurada, meu espírito está abatido. Ele está falando das emoções dele. Você que está aqui, se você já sentiu raiva, medo, tristeza, ira, não é errado sentir estas coisas. Agora, o que fazer com elas, sim? Você sabe o que é emoções? Emoções são respostas fisiológicas a algum estímulo interno ou externo. Se alguém te faz mal, você vai ficar triste. Se você não ficar triste, é estranho. Se você sofre uma disciplina, inclusive a Bíblia fala disso também em Hebreus, se você sofre uma disciplina, no momento que você sofre a disciplina, você fica triste, e é muito ruim. Seja um adolescente, um jovem, ou um adulto que sofre uma disciplina no trabalho, um processo disciplinar, uma limitação, nós vamos ficar tristes. Você perde algo que você gosta muito, você vai ficar triste. Você empresta algo que você gosta muito para alguém e essa pessoa não devolve ou devolve estragado. Você vai ficar chateado, você vai ficar com raiva. Então as emoções são legítimas. A alegria também. O que me preocupa é que alguns jovens, mais do que jovens e adolescentes, se alegram muito fácil, mas também se entristecem muito fácil. Se alegra às vezes com bobagens mesmo. Tipo assim, hoje eu fui no Cadan e pude comer, foi massa, não sei o quê, ou na Caia. Estou falando de comida que eu gosto, mas se você falar, eu fui no Blancos, eu fui na churrascaria e fica super feliz, mas acontece algo desse tamanho, tira a alegria. Isso é falta de modulação emocional. Eu posso estar feliz e triste ao mesmo tempo. Não há um dualismo aí. Por exemplo, você perde alguém que você ama muito, um parente, mas você está triste. Você perde um emprego, você perde um projeto. Você está triste, você bate o carro, você fica triste. Mas você pode rir ainda, você pode contar uma história engraçada. Você não precisa deixar que a tristeza te abarque, te domine. Porque se isso acontece e você não dá modulação à sua tristeza, pode se tornar uma depressão. Hoje eu estava no salão fazendo minhas unhas e chegou uma senhora com a cara assim, já meio chorosa. Aí a moça que estava fazendo minha unha falou assim: como é que você está?
Ela começou a chorar, chorar. E eu fiquei assim, até querendo consolar, mas eu não conhecia a pessoa. Aí a moça parou de fazer minhas unhas, colheu, conversou, levou não sei aonde, acho que foi na cozinha, deu água, depois voltou e falou assim para mim: o pai dela morreu tem 6 meses e ela não consegue parar de chorar. Aí eu sou psicólogo, faz consulta o tempo todo, né? O que você acha disso? É normal? Eu falei: eu não posso te falar se é normal ou não é normal, porque eu não tive contato com essa pessoa. Mas o que é normal no luto? Ela perguntou, né? Eu falei: depois de 6 meses, 1 ano, a pessoa continua no mesmo nível de sofrimento, é possível que o luto está ficando patológico. E ela: mas o que você viu aqui é normal? Eu falei assim: aparentemente não, mas eu não conheço o caso. Não sei quais são as variáveis que estão provocando essa dor nessa senhora. Mas, aqui com vocês, uma pessoa que tem 6 meses que perdeu alguém muito querido, que continua com um choro tão fluido, tem alguma coisa a mais ali que precisa ser vista. Mas é proibido chorar? De jeito nenhum. Mas até o choro a gente consegue condicionar e equilibrar. Eu posso estar aqui falando hoje para vocês com uma profunda tristeza de alguma coisa que tenha acontecido comigo e eu estar falando aqui vocês nem perceberam. Isso na psicologia é chamado modulação emocional. Na Bíblia, isso é chamado domínio próprio. Eu não nego as minhas emoções. Eu as reconheço. Se você está triste, não. Mas se você está triste, o que você vai dizer que não está? Você está com raiva? Não, imagina. Estou com raiva sim. Inclusive você pode falar isso para pai, para mãe. Pai e mãe pode falar para o filho: sim, estou com raiva de você. Ou estou com raiva do seu comportamento nesse dia. Mas não se preocupe não, que eu vou cuidar dessa raiva que eu estou sentindo e vou te ajudar a vencer esse comportamento que não é legal para você. A gente precisa entender que emoções todas elas foram feitas por Deus. É uma resposta fisiológica a um estímulo aversivo, que vai causar raiva, dor, nojo, qualquer coisa, ou um estímulo bom, que você vai ficar feliz, alegre, né? Agora você precisa saber como viver cada uma destas. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas não suportam mais ficar tristes. Toda tristeza é nomeada como depressão. Não, irmãos, a gente tem tristezas. Imagina você aí com uma pendência, algo que você quer resolver e passa o tempo e não resolve, você fica triste. E é legítima a tristeza, não é depressão não. Davi passou por isso na Bíblia, Jeremias passou por isso, vocês podem pesquisar lá em Lamentações 3, por exemplo. Paulo passou por isso. Agora, o livro de Filipenses é um livro que fala mais de alegria, mas também é um livro que Paulo está dizendo assim: eu estou preso, eu estou em cadeias, eu estou com saudade, eu queria ir ver vocês, mas eu não posso ir porque eu estou preso. E ele mesmo fala no livro assim: mas eu sei estar contente em qualquer situação. Isso é modulação emocional. Irmã, perdi o emprego. Mas pela fé. Não, irmão, você vai ficar triste, você perdeu o emprego. E claro que pela fé, você vai confiar que Deus vai te abrir outra porta. Mas há um tempo ali de tristeza, sim. E que não é pecado. Pecado é murmuração. Nada para mim dar certo. Não sei o quê. Meu Deus do céu. Meu carro. Meu dedão. Meu cabelo. Minha mãe. E meu pai. E meu marido. Isso é murmuração. Agora, lamentação não é pecado. A Bíblia tem um livro chamado Lamentações. Jeremias chegava para Deus e dizia assim: está muito difícil, Senhor. O Senhor me mandou para ir ser profeta no meio de um povo que não me aceita. Que pelo contrário, me odeia, querem me matar. Está muito difícil. Agora, para quem ele foi falar essas coisas? Para Deus, que podia resolver. E chegava e falava desse jeito mesmo: a minha alma está dolorida. Parece que o Senhor se esqueceu de mim. Os meus dentes estão quebrando. Ele está dizendo: eu estou com tanta tensão na mandíbula que eu estou apertando tantos dentes que está quebrando. Parece que eu bebi absinto.
Absinto é uma das bebidas mais amargas que existe. Parece que eu bebi absinto, parece que tem paredes me apertando. E ele estava falando tudo isso para Deus. Ele estava dizendo, ó Deus, ó como é que eu estou. O Senhor sabe, mas eu preciso te falar. A coisa está ficando pesada. E tem momentos que você pode dizer para o Senhor, ó, estou com medo de perder o ano, Deus. Eu estou estudando, mas o trem está entrando na minha cabeça e está difícil. E eu não queria, mas está muito difícil. Então, Senhor, eu queria te pedir perdão, porque eu realmente não estudei, não. Mas me ajuda aí a reparar esse negócio aqui, a correr atrás do prejuízo, me dá entendimento. Em Provérbios tem vários textos que falam assim, peça inteligência, no 7 mesmo fala disso, Provérbios 7. Peça inteligência, sabedoria, conhecimento, e o Senhor dará. Então, se você acha, Senhor, eu sou mais burrinho da sala, pode ser que seja mesmo, que tenha alguma dificuldade cognitiva mesmo, e por que você não vai pedir a Deus para aumentar a sua inteligência? Ah, você vai ser agora o inteligente em tudo? Não, ninguém é inteligente em tudo, nem Einstein foi. A gente é inteligente em algumas áreas e totalmente ignorante em outras. E não tem nada demais em ser ignorante em outras. Isso é autoproteção. Em dizer, não, isso eu não sei. Isso aí, ó, você pergunta para fulano que sabe, porque isso aí eu realmente não sei. E eu vou pesquisar. Não vou pesquisar nada, não é minha área de interesse. Pergunta para fulano que já estuda esse negócio aí. Então, você está faltando inteligência? Peça a Deus. Agora, cá para nós. Tu está pedindo a Deus inteligência. Passa maratona nas séries, nos doramas, nos filmes. Não lê sequer nada, não lê uma literatura. Não dorme direito. Vai ficar difícil. O Espírito Santo veio para nos guiar a toda verdade. Aí o Espírito Santo fala assim, ok, vou te ajudar. Agora trata de dormir direito. Dorme um pouco mais cedo, sai das telas 1 hora e meia antes, desliga a luz, vai meditar em uma coisa que você leu lá na Bíblia, vai pensar numa viagem que tu fez para relaxar a mente, vai pensar numa coisa boa, num sonho que você quer para futuramente, faça uma respiração profunda, que você vai relaxando e você dorme. Agora, claro, eu fiz tudo isso, eu não estou conseguindo dormir. Peça ajuda. Peça ajuda, fala para os pais, eu não estou conseguindo dormir. Porque qualquer um de nós, se tiver várias noites seguidas sem dormir direito, a gente vai adoecer. A concentração vai ficar ruim, a atenção vai ficar ruim, a irritabilidade vai aumentar. Então, como cuidar das suas emoções? Primeiro, reconhecê-las, nomeá-las, eu estou sentindo isso. E lembrar outra coisa que é muito importante, irmãos. Toda emoção tem um início, uma origem. Eu preciso saber por que eu estou com raiva, por que eu estou alegre, por que eu estou com náuseas, por que eu estou com tristeza, por que eu estou com medo. O medo é uma das emoções que, se não for bem trabalhada, domina a gente. Há muitos anos atrás, eu não sei quantos anos tem isso, que começou os caixas eletrônicos. Eu tinha medo de ir no caixa eletrônico, sabia? Já isso não tem muitos anos não, né? Eu já era adulta. Eu me lembro que eu era adulta já. Aí começou, eu ia no banco de boa, mas quando teve o tal dos caixas eletrônicos, eu ficava olhando para aquela máquina olhando para mim. Olha que bobagem. Vocês podem achar isso ridículo, né? Eu estou contando uma fragilidade minha. E eu falava assim, eu não vou acertar mexer nesse trem, não. Aí eu ia, pegava fila enorme, na época do Baneb, pegava umas filas enormes para, às vezes, retirar um dinheiro, e o caixa eletrônico olhando para mim sem ninguém. E eu olhando para ele e virava as costas e ia para as filas. Aí um dia eu falei, mas que coisa ridícula. Eu vou tentar fazer esse negócio. Irmãos, a primeira vez que eu fui, acertei de primeira. Mentira. Fiquei lá eu, parada na frente do caixa, aí com a senha na mão, eu não sei como, eu conseguia digitar errado a senha. Eu estava tão nervosa, sabe aquele negócio tão branco? Que eu olhava os números,
E a fila foi crescendo atrás de mim. Eu não sei o que aquele povo foi achar de qualquer dia para o caixa. Aí eu lá, digitei a segunda vez, errar de novo, inválido a senha. E eu olhando a fila crescendo atrás de mim. Digitei a terceira vez, errado. Eu falei, sou burra mesmo, deixa eu ir embora para a fila. E saí me sentindo burra, incapaz e com vergonha, porque o povo estava atrás de mim e viu que a coisa não tinha funcionado lá na frente, não. Saí morrendo de vergonha. Passou um tempo, eu falei, não, é impossível um negócio desse, eu vou ter que vencer esse caixa eletrônico, ou ele vai me vencer. Falei, o que eu vou fazer? Vou de noite. De noite não tem muita gente. Chamei meu marido e falei, preciso de uma consultoria de como se trabalha com esse negócio aqui. Meu marido riu. Eu já perdoei. Ele riu, vamos lá, filha, vamos lá. Aí, faz aí, filha. Eu, não, faz você que eu olho. Faz aí, filha. Aí, como é que eu dominei aquele trem? Agora, que absurdo, parece tão... Como é que você tem medo disso? E você que tem medo de barata, você acha isso bonito? Porque eu mato a barata. Você que tem medo de lagartixa? Eu já peguei uma cobra imensa e botei no pescoço, tirei foto. Você faria isso? Então eu sou melhor que você. Eu ando de cavalo, eu ando de bicicleta, eu dirijo, você faz isso? Então eu sou muito melhor que você. É assim que a gente pensa, irmãos. É assim que a gente pensa. Se a gente não domina tudo, a gente é inferior. Você não domina tudo, eu não domino tudo. Eu tenho habilidades, você tem habilidades. E isso nos faz só nivelar. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Ou inferior. Nós estamos todos nivelados debaixo da graça. Todos. Todos. Somos humanos, falhos. E isso nos ajuda a entender nossas fraquezas, nossas fragilidades e nossas incompetências também. Às vezes, tem pais que o filho fala assim, ou a filha, pode deixar que eu faça o almoço hoje. Não, você não sabe não, você não sabe não. Deixa tu ver se não faz, e faz é bom. Mãe, eu vou fazer um cheesecake. Menina, isso não vai dar certo não. Espera, sabe o que eu faço em casa? Nem na cozinha eu vou, porque eu não quero ver o panavoeiro. Eu não vou lá não, só quando ela estiver pronta. Filha, quando estiver pronto, você me chama, tá? Tá. E não é que acerta. E dá certo. Então, confie mais. Invista mais. Outra coisa, você já experimentou mandar o seu filho, a sua filha, arrumar seu quarto e o guarda-roupa deles? Porque às vezes a gente arruma e acha que a gente sabe da melhor forma. E às vezes a gente é tão surpreendido. Ué, eu não pensei desse jeito, eu não pensei em arrumar assim, como ficou bom assim? Ajude os seus filhos a assumir as suas responsabilidades dentro de casa, para que eles possam assumir depois fora. Para que eles comecem a sentir confiança nesta relação primária, para depois eles sentir confiança nas outras fora. Mas meu filho é muito preguiçoso, minha filha é muito preguiçosa. Ajuda ele a vencer a preguiça. Você fazendo tudo, você só está mantendo a situação. Mas eu prefiro arrumar do que pedir. Você só está mantendo a situação. Quando ficar adulto, vou morar só, vai ver o que é bom para a tosse. Por que você não ensina logo o que é bom para a tosse agora? Então, emoções têm origem, tem solução e tem destino. Você precisa saber por que você está sentindo o que sente, o que originou, o que provocou e como é que você vai resolver isso. Quando a Bíblia fala assim, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, está dizendo assim, olha, a ira é um sentimento, é uma emoção que vem da raiva, é muito forte. A ira já é um segundo estágio da raiva. A raiva ela passa mais rápido. A ira ela já tem mais articulações do pensamento para manter a ira. E toda vez que você estiver falando assim, isso eu não esqueço, você está dizendo para você, pode ficar doente aí. Fica de boa aí, fica doente. E aí você ainda tem razão para culpar o outro. Quando a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, está dizendo assim, deixe a ira passar, porque ela pode causar muito mal. E uma das formas de deixar a ira passar é perdoar. Porque ira é sempre o
porque a gente sofreu algum dano. Ou porque você ira mesmo. Tem pessoas que iram mesmo o tempo todo. Se não tiver cuidado, está brigando com a própria sombra. Trabalhe isso, para você não ficar sofrendo. Aí eu estou com raiva, muita raiva. A emoção, todas elas, têm um tempo bem curto. Se você observar, passa rápido. Tanto a alegria, quanto a tristeza, quanto a raiva. O que faz com que elas prolonguem é o que você pensa sobre elas. Que aí vem o segundo conceito, sentimento. Eu sinto que. É uma interpretação subjetiva. Eu sinto que não devo perdoar. Porque eu sinto que fulano, ciclano vai fazer isso de novo. Você está dizendo para você mesmo, fica com raiva aí até fazer de novo. Porque você vai somando essas raivas aí e você vai adoecendo. E o outro está de boa seguindo a vida dele. Então deixa a emoção passar. Deixa a emoção passar. Tem um movimento, vou chamar assim, contemporâneo, que é: eu preciso ser feliz o tempo todo. Eu preciso estar alegre o tempo todo, porque se eu não estiver assim, eu estou doente. Não, queridos. Você pode sentir tristeza e não estar doente. Mas a tristeza também precisa deixar passar. A gente cantou aqui, a tristeza pode durar uma noite. Isso aqui vamos entender, que está dizendo, a tristeza precisa ter um tempo de soluções para ela, para que nasça um novo amanhã. Eu preciso trabalhar essa tristeza, fechar, deixar passar, para que venha algo novo para a minha vida. Porque a alegria vem pela manhã, está falando, vem um novo tempo. Então, a tristeza que perdura, vira amargura, que pode virar depressão. Existe uma depressão chamada depressão situacional. É quando a pessoa não tem nada fisiológico em desequilíbrio, mas tem uma situação externa em desequilíbrio que vai causando tanta tristeza àquela pessoa que ela adoece. Então, é chamada situacional porque não foi uma causa fisiológica. Mas existem as depressões fisiológicas. A gente tem uma disfunção na química do cérebro que está baixa por depressão e que a gente vai sentir tristeza mesmo sem uma causa externa. Agora, tem uma causa externa, não é depressão, é uma tristeza válida, legítima, e que você vai passar e que vai se resolver. Mas precisa deixar passar. Toda dor precisa deixar passar. Às vezes a gente quer resolver rapidinho as dores físicas e esquece de deixar passar as dores psíquicas. Tem pessoas que falam assim, mas aconteceu isso comigo em 1400. Por isso eu estou sentindo isso até agora, em 2025. Não, irmãos, vamos deixar passar. Tem um texto na Bíblia que fala que a gente deve deixar no esquecimento, em Provérbios, deixar no esquecimento aquilo que nos faz mal. Por isso que Deus fez a gente com a capacidade de lembrar e de esquecer. Porque a gente precisa esquecer algumas coisas. O esquecimento é muito bom também, é legítimo. Agora, se tu está esquecendo demais, aí pode ter uma causa fisiológica aí também, que precisa ser averiguada. Já concluindo, eu vou repetir para vocês lerem em casa o Salmo 73, como foi que, depois de questionar tantas coisas, o que ele conclui, o Asaf conclui. E nesse salmo ele está fazendo uma lamentação. Então, falar para Deus é legítimo. Falar para alguém que você confie é legítimo. Murmurar é outra coisa e vai te adoecer também. A Bíblia reconhece as emoções, não nega e ensina como vivê-las. Em Lamentações 3, quando Jeremias está falando do estado da alma dele, aí ele chega no momento e diz assim, de tanto evocar, de tanto lembrar o que me faz mal, eu estou adoecendo. Eu quero trazer à memória, ele faz um contramovimento, uma escolha. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. É isso que a gente tem que fazer. Quando sua mente estiver te levando sempre para um ponto ruminante, difícil, que te entristece, que te amargura, lembra a si mesmo, lembra a sua alma
que em Deus você está seguro, que em Deus há resposta, que você tem uma comunidade de fé que você pode buscar ajuda, que você tem pessoas que você confia, que você pode abrir seu coração e reformular essa tendência da amargura para uma tendência de alívio. Quando a Bíblia fala que nós devemos renovar nossa mente, está dizendo assim: há em você a capacidade de questionar sua própria mente. Há em você a capacidade de fazer seus pensamentos contribuírem para a sua saúde. Eu estou pensando nisso o tempo todo, eu estou com medo disso o tempo todo. Converse com alguém mais rápido, alguém que você confie, alguém que não vai te julgar, alguém que vai te ajudar. E fale para Deus. Tem um texto em Pedro que fala que nós devemos lançar fora todo medo. O medo é uma emoção legítima. Presta atenção aqui no que eu vou te dizer agora. Mas existe espíritos, demônios que trabalham com medo. A Bíblia diz que é um demônio chamado terror noturno, que passa a perturbar a pessoa todas as noites até impedir a pessoa de dormir. Se está desse jeito, ore e repreenda, peça ajuda, peça a seu pai, sua mãe, seu cônjuge, ore comigo, eu não estou conseguindo dormir, eu estou com medo. Aí se eu sentir aquele medo normal do caixa eletrônico, enfrenta, vence. Aí se eu sentir medo de dirigir, enfrenta, vence. Os medos normais, emocionais, a gente vence com o enfrentamento. Toda vez que eu ir no elevador, irmã, eu fico tremendo, continue entrando. Você vai tratando que seu cérebro vai se adaptar e você não vai tremer mais. Nos primeiros dias é terrível enfrentar o medo. Eu quero aprender a dirigir, eu tenho medo. Enfrente. Chama alguém que saiba dirigir, vai te ensinar e tal. Aí você vai enfrentando, à medida que você repete aquele comportamento que você tem medo, você vai ganhando confiança e perdendo medo. Todo medo, e agora lembrando um pouco de um moço que está aí nas mídias, chamado Felca, ele inclusive fala disso, que ele tinha um medo social, que ele tinha coragem de conviver. Passou muitos anos dentro do quarto, só do quarto. Tinha medo de conviver, tinha medo de sair, tinha medo de relacionar. E aí ele, dizendo lá no depoimento dele, foi fazer terapia e aprendeu que o medo se vence enfrentando. Aí ele começou a marcar compromissos que obrigavam ele a ir para poder ele enfrentar. E mesmo assim, disse que não tinha alegria, não tinha prazer de ir, mas ia. E segundo ele também, ele começou a postar nas redes sociais como forma de enfrentamento também da timidez. Ele se diz tímido e parece que é mesmo, tem um traço de timidez. Então, se você sofre com timidez, reconheça que você é tímido e tudo bem. É um traço, é inato. Mas enfrente isso. Eu vou fazer aquilo que eu tenho medo, até o ponto que essa timidez não me perturbe mais. Então, tem formas da gente ter mais saúde, tem forma da gente vencer. A Bíblia nos ensina várias práticas que nos ajudam a ter equilíbrio emocional. Na psicologia também ensina muito, como essas que eu já te falei aqui, vou repetir. Ter um bom sono, praticar atividade física, a que você quiser, mas que pratique. Ter amigos, isso é fundamental. Ter amigos, a Bíblia diz que quem se isola adoece porque busca só os próprios interesses. E o ser humano não foi feito para ficar só, ele foi feito para relacionar. E tem outro provérbio que diz assim: o ferro afina o ferro e um homem ao outro. Então, uma pessoa a outra. Quando a gente convive, tem atritos, mas tem também aprimoramento. Porque a gente se conhece melhor quando a gente relaciona. Você que é casado, noivo, namorado, você vai ter atrito. Você vai ter conflito. Mas ao mesmo tempo você vai se aprimorar. Porque você vai conhecendo a si mesmo também através do olhar do outro. E vai crescendo nesta relação também. Então, ter amigos, ter lazer, é importantíssimo ter lazer. Ter propósito, sabe? Ter um projeto de vida. Qual é o seu projeto de vida? O que é que você quer mesmo?
Ah, eu quero ser rico, eu quero ser um Uber. Uber não, gente, como é que é o nome? O que? Fel que é o quê? YouTuber. Eu quero ser um YouTuber, eu quero ganhar muito dinheiro. Isso aí, entre 1000, um vai ganhar muito dinheiro. Se você acha que tu tem talento para isso, sente de Deus, que você pode inclusive influenciar a sua geração com convicções que traz libertação para outros jovens, faça isso. Mas faça isso com excelência. Há poucos dias eu estava atendendo uma menina que falou assim: eu não vejo sentido em fazer faculdade. Porque faculdade no tempo da senhora abria caminhos. Hoje não abre mais. A senhora sabe que tem muita gente que fez faculdade que é Uber. Primeiro que não tem problema nenhum ser Uber, se é o que a pessoa escolhe. Mas, então eu não quero fazer. Eu queria que a senhora conversasse com meus pais para dizer que eu não quero fazer. Eu falei, tudo bem, mas você quer o quê? Qual é o seu projeto? Ela é bem humorada, e eu ri com ela nessa hora, que ela falou assim, ser rica. Ser igual a Scatacha. Ser rica. Aí eu falei, é um bom objetivo, mas como? Como? Você quer ser rico? Não tem problema nenhum ser rico. Salomão na Bíblia foi um dos homens mais ricos. Entre eles lá, os contemporâneos. Tem problema ser rico? Não. E quando você for, abençoa bastante a igreja, os missionários, os pastores, crie ONGs para abençoar os necessitados, seja rico. Mas como é que você vai ser rico? Você tem que saber. Você tem que ter propósito. Ter propósito é ter sentido existencial. Ter sentido existencial é estar com a saúde emocional boa. Aí eu quero casar. Teve uma outra que falou exatamente isso. Eu quero casar com um cara rico. Sabe, rico? Muito rico. Ela falou desse jeito. Um cara rico, sabe, rico, muito rico. Eu falei, imagina, não conheço ninguém assim rico, muito rico, não, imagina. Mas eu quero casar com um cara assim. Eu falei, também é ok, mas tá bom assim para você? E como é que você vai conhecer esse cara? Como é que vai ser isso? E não sei o quê. A gente começa a conversar. Amo atender adolescente, mais do que adulto, para falar a verdade. Amo. Me divirto muito. Tem adolescentes que eu falo, gente, eu que podia pagar ele para ele dar vida aqui. Sabe, porque amo atender. Mas, às vezes, esse tempo tem provocado isso. Ser rico é ser feliz. E não é assim, não, irmãos. Se fosse assim, a gente não tinha um monte de rico se suicidando. Só pobre ia suicidar, só pobre ia deprimir. Ah, mas eu vou ser um rico saudável. Ok, então seja um rico saudável. Mas não é a riqueza que traz o sentido existencial. Se você tem um propósito, até mesmo para esta riqueza, isso vai te trazer sentido existencial. Então, a gente precisa cuidar das nossas emoções, entendendo que temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos ajuda a conhecer a verdade sobre nós mesmos, a conhecer a verdade sobre Deus, a valorar o que de fato tem valor, a fazer escolhas que nos equilibrem, a estar contente, mesmo quando está na situação que Paulo estava, preso. Por que Paulo estava contente? Porque Paulo entendia quem era que ia livrar ele. Paulo sabia que ele ia morrer. Paulo não era alienado, não. Até porque também ele tinha perseguido o cristão antes. Ele tinha perseguido do evangelho, do caminho antes, e levou muita gente à morte. Então ele tinha consciência que ele ia ser um mártir, que ele ia morrer. Mas ele dizia, sei estar contente em qualquer situação. A mim parece que esse é um nível de equilíbrio emocional que só vem através da relação com Deus. Sozinhos a gente não dá conta. Mas cada vez que a gente se relaciona em intimidade mais com o Espírito Santo, a nossa alma, a nossa saúde emocional também vai ficando mais equilibrada. E mesmo quando está em depressão, consegue estar contente porque tem o Espírito Santo de Deus na vida.
E uma pessoa que é íntima de Deus tem depressão? Tem, e Elias teve, Davi teve, Jeremias teve. Então depressão não é falta de fé? Não, depressão é uma doença, como qualquer outra. Quando seu pé quebra, você não tem mais fé, você continua tendo fé. Quando você está em depressão, você só não consegue sentir a fé da mesma forma que você está depressivo. Mas você tem fé. Quando a gente está com um problema assim de depressão, tudo o que a gente sente fica meio cinzento, meio baixo. A alegria já não é tão assim, o prazer também diminui, até o apetite diminui, o prazer por a comida que você gostava ontem não é a mesma. Parece tudo muito sem sentido, muito cinzento. Mas isso é um adoecimento. Fechou isso aí, tratou, segue cuidando das suas emoções. Mas adolescente oscila muito. Oscila mesmo. Isso é doença. Não. Isso faz parte da maturação, dos hormônios, da transição. Não é doença, não. Meu filho é assim, olha, está triste, no dia está alegre, depois está triste de novo. Normal. Agora, se está triste há muito tempo e essa tristeza não passa, aí tem que ver o que está acontecendo. Trabalhar com isso. A gente tem fases na vida do desenvolvimento. A mulher também, o homem na fase adulta também tem. A mulher começa ali pelos 40 e pouco, até oscilações hormonais e que ali afeta as emoções também. O homem um pouco mais tarde, aos 60 também começa a ter mais. A partir dos 50, diminui alguns hormônios e o humor também altera. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde em todas as faixas etárias. Só concluindo, você é um ser perfeito, feito por Deus. As suas emoções não são erradas. As emoções foi Deus quem fez. As emoções servem para sinalizar que algo está bom ou algo está ruim. Toda emoção tem uma gênese, um início, e toda emoção tem que ter uma solução, seja até alegria. Estou alegre, vou fazer o que com isso? Vou chamar meus amigos, vamos sair, vamos comer junto, vamos assistir um filme, estou alegre. Mas agora você vai pegar essa alegria e vai sustentar o resto da vida com ela? Não, você pode ter outras alegrias também, níveis de alegria. Que o Espírito Santo nos ajude. Que o Espírito Santo nos oriente, a mim e a você, a viver as nossas emoções de forma saudável, a não negá-las, mas reconhecê-las e viver de forma saudável. Agora, se tu está aqui me ouvindo e está difícil aí alguma área, alguma emoção que tu não está conseguindo vencer, seja o medo, seja a culpa, peça ajuda. Converse com alguém que você confie, peça para orar com você. Aqui, olha para quem está do teu lado, olha para frente. Não existe ninguém perfeito não, querido. Todos nós aqui temos problemas. Todos nós temos dificuldade. Todos nós temos áreas que inclusive a gente se envergonha de contar. Mas a gente pode buscar ajuda para estas áreas também. E buscar ajuda em Deus. E o texto que diz lá em Tiago, confessai ou confesse uns aos outros para seres curados. Não deixe, sabe aquela culpa que não passa nunca? Converse com alguém sobre isso, para você ficar livre, para você ser perdoado. E Deus é o maior interessado em que você tenha emoções curadas e mente renovada. Vamos orar? Deus, nós queremos te louvar por tanto cuidado conosco, Senhor. Veja cada um aqui nessa noite, Espírito Santo. Tu sabes da área que cada um precisa de ajuda. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos através do Teu Espírito a vencer as áreas de dificuldade, a sair desses lugares, Senhor Deus, que nos sentimos inferior ou presos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ter saúde emocional, a trabalhar bem, a modular as nossas emoções e a vivê-las de tal forma que possam honrar o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a vencer as emoções que nos prejudicam, aquelas que têm ficado mais tempo do que deveria.
Ajuda-nos a ter pensamentos saudáveis, que nos ajuda a ter emoções curadas, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, a renovação da nossa mente. E sabemos que a renovação vem pela leitura da palavra. Ajuda-nos a ler a palavra, inclina o nosso coração para a Tua palavra. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, cada um de nós aqui, independente da idade, independente da experiência, ajuda-nos, inclinando o nosso coração à leitura da Bíblia, Pai. Ajuda-nos a vencer tudo que nos é prejudicial. Nós entregamos o nosso coração e a nossa mente a Ti, porque sabemos que o Senhor zela por nós com um amor leal e um amor eterno. Nós Te louvamos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmãos. Obrigada. Gente, boa noite. Quero agradecer, a doutora Consolata, que vem com o maior prazer. É uma bênção, Já acho que é a terceira vez com os adolescentes. E é uma bênção mesmo. Eu espero que vocês tenham aprendido tanto que a gente, Porque aqui não é só para adolescente, não. É que aprende adulto, é jovem, é todo mundo, Os jovens mais velhos que estão aí. Antes de finalizar, eu tenho 2 recados. O primeiro é que os adolescentes não leram no grupo, mas no grupo já avisou que dia 12 nós vamos juntar com o pessoal do louvor, adolescentes do louvor, e jovens, para um churrasco lá em casa, Eu vou botar lá o valor, tudo bonitinho. E aí vai ser um dia das crianças, mas um culto, A escola bíblica vai ser 10 horas, aí vai ter o churrasco e vai ter a tarde livre para banho de piscina, essas coisas. Tá bom? Então, apesar de falar, eu não tô sabendo, gente, tá lá escrito com todas as letras, meu Deus. Por que adolescente é assim, Lê tudo. E os meus falam assim, não leio esses grupos não. Tá lá pra quê? Então, já bota aí na agendinha dia 12. É um dia das crianças, mais ou menos, pra vocês, mas com a escola bíblica, viu? Porque coincidiu no domingo. Outro recado é que nós vamos ter um lanche ali, Então, não vão embora não, vamos comer um lanchinho com a gente, tá? Então, eu vou pedir que todo mundo fique de pé para a gente estar orando, encerrando. Lembrando que o nosso próximo culto de adolescentes é final do mês de... Fora, o dia 12 é o final do mês de outubro, tá? E a festa do pijama? Retado, está longe. Senhor Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Essa noite com louvor, engrandecendo o Teu nome, com a palavra, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Que possamos aprender, colocar em prática, Deus, e que possamos ser luz, onde quer que vamos, Senhor, na escola, em casa, que possamos ser exemplo, meu Deus. Mesmo nessa fase tão conturbada, parece que tem mais emoções que as outras, Senhor, que a gente possa mostrar o quanto Te amamos e o quanto somos luz nesse mundo. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pro lanche agora.